Desde que iniciei as tradicionais lives Haroldo Ribeiro em 2020, todas as segundas-feiras, 20 horas, anualmente eu faço uma homenagem a um grande brasileiro com clipes e depoimentos de convidados. Foi assim para o Osiris Silva, o professor José Israel Vargas e o Alisson Paulinelli. Este ano 2024, a homenagem está sendo ao Jorge Gerdau, nosso colega da Academia Brasileira da Qualidade, que neste dia 8 de dezembro completa 88 anos. Um pouco das qualificações e contribuições do Dr. Jorge para o nosso país está resumido nesta série de clipes e depoimentos que foram ao ar durante as 6 lives com altos executivos realizadas entre 7 de outubro e 18 de dezembro de 2024. Ao Dr. Jorge Gerdau, nossos parabéns pelo seu aniversário e também pelo seu legado e nossos agradecimentos por tudo que tem feito em prol de um país mais próspero e mais justo. Então, Grubizik, estamos apenas fazendo as primeiras homenagens ao Gerdau e queria também que você ficasse à vontade para você falar a importância de ter um Gerdau no mundo empresarial, e a gente sabe muito bem que o trabalho do Gerdau extrapola o próprio grupo Gerdau, que já é em si um grande grupo, né? Importantíssimo para a nossa economia. Eu queria que você ficasse à vontade para fazer um depoimento sobre o que você conhece do Jorge Gerdau. Com prazer, Haroldo. Primeiro, Haroldo, queria dar um passo atrás aí e enfatizar a qualidade das pessoas que você tem homenageado aí nas suas lives. Quando se fala do doutor Israel Vargas, que foi um químico, eu sou engenheiro químico, então prezo muito o que o Israel Vargas fez como químico. Ele também foi uma pessoa muito atuante nas relações entre o Brasil e a França, sobretudo na área nuclear. Ele foi muito envolvido com o pessoal de tecnologia de Grenoble. O Dr. Alisson Paulinelli, que foi o grande campeão aí da agricultura tropical, que abriu as portas para o colosso que é a agricultura brasileira e a presença que tem a agricultura brasileira no mundo, junto com o Cirne Lima, na época também do Ministério da Agricultura, criaram a Embrapa, que foi um divisor de águas na história do agronegócio brasileiro, e também o Dr. Osiris Silva, que foi o homem que, se não quem criou, mas quem assegurou o crescimento e desenvolvimento da nossa Embraer, que é um orgulho brasileiro em qualquer parte do mundo, né? Então, quando a gente conviveu com essas lendas vivas aí da história empresarial brasileira, a gente vê que a gente está ficando velho, né, Lu? E falar do Dr. Jorge Gerdau também experiente. É uma tarefa simples, porque o Dr. Jorge, além de ser um grande empresário, de ser um líder da Gerdau ao longo do tempo, também é um homem que teve um papel extremamente importante quando a gente fala dos programas de qualidade no Brasil e dos programas de competitividade. Então, o Dr. Jorge, eu tive a oportunidade de conviver com ele e conhecê-lo na época ainda com Edson Asmussa, que também foi um grande campeão aí das causas da excelência, da qualidade, da produtividade no Brasil, falando de Fundação Nacional da Qualidade, do Movimento Brasil Competitivo. E o Dr. Jorge foi um pioneiro nessas questões. Eu me lembro que ainda com o Dr. Falcone, eles foram os precursores dessa coisa toda.
e realmente colocaram essa agenda no meio das discussões, das reflexões brasileiras, e através do que o Dr. Jorge fez, o Brasil se transformou, ficou um país mais moderno, mais produtivo, mais competitivo. Os conceitos entraram na vida das empresas, as metodologias. O Dr. Jorge sempre foi uma pessoa que falava do domínio do processo, o domínio do processo, e aquilo foi muito importante. Eu convivi, aprendi muito com ele, aprendi com o Musa, aprendi com o Dr. Jorge, e eles foram realmente as pessoas que representaram aí uma abertura importante para o desenvolvimento da indústria e da manufatura no Brasil, né? E, coincidentemente, né, Carlos, é a cliente de vocês, né? Isso. Bom, falar do Dr. Jorge Gerdau é muito fácil, né? Ele é um homem à frente do seu tempo, empreendedor, nato, visionário, criou uma empresa que é referência no mundo todo, né, na indústria siderúrgica. E mais do que adotar modelos de gestão, o Dr. Jorge ele sempre se preocupou em atrair talentos para a Gerdau. Essa preocupação dele é muito clara há muitos anos. Não é? A primeira vez que eu tive algum contato com a Gerdau deve ter aí uns 25 anos atrás, e já desde aquela época eles falavam já em atrair talentos ele se apoia numa premissa muito simples, né? Você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se não tiver as pessoas adequadas, você não vai a lugar algum. Mas o contrário é verdadeiro, ou seja, você tendo boas pessoas, ainda que a sua estratégia não seja melhor, essas pessoas vão lhe ajudar a encontrar o caminho correto e aquele empreendimento irá prosperar, né? Então, é uma admiração muito grande ao Dr. Jorge, o trabalho que ele construiu aí ao longo de décadas, e é, sem dúvida nenhuma, uma referência para todo o Brasil. Então, Luiz. Acho que excelente escolha do homenageado. Acho que tem um brasileiro no meio empresarial que é uma das unanimidades, sem dúvida nenhuma, é o Jorge Gerdau. Eu acho, sobretudo, né, e você ilustra aí, ele presidente do Movimento Brasil Competitivo, não é da Gerdau competitiva, é do Brasil competitivo, então acho que ele sempre teve essa preocupação.
de colocar o Brasil, né, no seu devido lugar. Acho que pelo tamanho do país, pelo potencial do país, a gente, às vezes, em vários setores, a gente fica aquém do nosso verdadeiro potencial, e eu acho que ele sempre teve essa preocupação, né? Um legado enorme de empresariamento, de inovação, pensamento amplo, né? Acho que até a empresa dele, acho que ele sempre fala de cultura, da importância da cultura, né? Preocupação no investimento na formação dos seus trabalhadores, quando ninguém falava nisso, né? Isso também, aliás, é uma característica daquela Ródia que a gente conheceu, em que eu comecei como estagiário, né? Investindo em formação, e quando você não precisava, porque você tinha um Brasil muito mais fechado, mas quando o Brasil se abriu, as empresas que tiveram um diferencial competitivo eram aquelas que estavam justamente investindo quando não precisava investir, né? E eu acho que, sobretudo isso, enorme preocupação com qualidade, com ética, com competitividade do Brasil, né? E eu gosto muito, eu ouvi uma vez uma entrevista dele em que ele falava, e acho que ele é alguém que até poderia ter essa vaidade, né? Mas eu acho que ele fala que quem tem vaidade, né, fica surdo, né? Deixa de olhar e deixa de aprender, né? E que quando a gente pensa que sabe tudo, é aí que a gente está perdido mesmo, né? E acho que esse é uma também das características que nos meus momentos como CEO, quando você acha que está, né, por cima, tal, você tem que parar e lembrar, não, eu sou a soma da minha equipe e eu sou um mero reflexo do brilho da minha equipe, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, Demarque, muitos atributos, reconhecimentos, premiações, né? Muito justo. E fica à vontade para fazer seus comentários em relação a esse grande executivo brasileiro. O Dr. Jorge Gerdau é um lutador incansável pela competitividade do Brasil.
e eu acho muito importante. Ele poderia simplesmente curtir a sua vida de empresário super bem sucedido e ficar quietinho no seu canto, fazendo viagens e aproveitando. Ele não foge à luta, ele vai e cria o Movimento Brasileiro pela Competitividade, participa da Fundação Nacional da Qualidade, onde participei com ele por algum tempo, e eu pude presenciar a sua combatividade no Conselhão, no Conselho de Desenvolvimento do Temer, no qual participávamos juntos em defesa da indústria. E ele, incansável, contra aquelas ideias mais de financistas, né? Em prol das indústrias e da necessidade do Brasil ser industrializado, combater o custo do Brasil e assim por diante. Então, eu acho absolutamente os 4 nomes que você escolheu para serem homenageados super justos, né? Tanto o Osiris Silva quanto o Alisson Paulinelli, que esteve praticamente na criação da Embrapa, né? E o professor Israel Vargas e o Jorge Gerdau. Então, Jorge Gerdau, aí meus cumprimentos por essa sua combatividade em prol do Brasil. Muito bem, a gente se sente muito honrado ter o Jorge Gerdau na nossa academia. Pois não, Demarque? Não, tem inclusive um projeto que a Vicunha pegou carona e tem aperfeiçoado ao longo dos anos, que é originário da Gerdau, que é o projeto Pescar, onde a gente ensina uma centena de alunos em situação social crítica por ano, e ensina a profissão, né? Quer dizer, várias profissões, desde informática, técnico e mecânica, em eletrônica, e garante contratação desse pessoal quando se forma, na própria Vicunha. E esse é o projeto Pescar, que foi originário lá na Gerdau e que a gente adotou há algumas décadas com muito orgulho. Pois é, Jairo. Doutor Jorge Gerdau. Doutor Jorge Gerdau. Então, Haroldo, para mim é uma honra, né, poder ter essa oportunidade de falar um pouco sobre o doutor Jorge Gerdau. Eu digo que o único problema que eu teria é exatamente limitação de tempo, né? Porque com esse currículo fantástico que ele tem, né, quer dizer, sempre foi uma referência para todos nós. E eu, desde que eu comecei a trabalhar na Siemens, uma empresa alemã, eu acompanhava todo o trabalho do Dr. Jorge Gerdau, que fazia pela qualidade, fazia, né, por processos, atuante no governo, né? Então, quer dizer, foi nesses anos que eu comecei a segui-lo, né, admirá-lo, né? E praticamente, eu diria, há uns 15 anos eu tive a oportunidade de conhecê-lo assim pessoalmente, porque ele fazia parte do conselho curador da Fundação Nacional da Qualidade, que eu estava como presidente, né? Então, com isso, a gente teve muitos trabalhos juntos, muitas discussões, né? Sempre pensando na qualidade, a qualidade de forma sistêmica, né? A qualidade já olhando muito bem para a sustentabilidade, que eu diria que hoje é uma qualidade ampla, né? Então, isso era muito importante. E uma das coisas que eu aprendi muito com ele, eu já tinha a escola da Siemens, né, que eu trabalhava, é que a cultura alemã é muito processual.
E é isso, é sempre baseado em causa e efeito, é por isso que tem sucesso, né? Então, quer dizer, todo esse trabalho do Grupo Gerdau, que sempre foi uma referência, sempre acompanhamos tudo que estava fazendo com esse objetivo. Então, a gente sempre aproveita, eu sempre que estou com ele, eu procuro, né, falar alemão também, né? Eu não digo assim, é mais no sentido de falar para eu fazer até um update do vocabulário meu em alemão, né? Então, eu diria, é uma referência para mim e tenho até também a felicidade de tê-lo dentro da Academia Brasileira da Qualidade, né? Como um dos acadêmicos, né? Sempre aprendendo com ele, sempre ouvindo, quer dizer, é uma referência para todos nós. E quando se fala em qualidade, Jorge Gerdau, é um dos baluartes da qualidade, né, juntamente com Osílio Silva, Roberto Rodrigues, né, o Falcone, né, e muitos outros acadêmicos que estamos aqui. Mas Jorge Gerdau tem eu diria, essa aura especial exatamente por isso. Né, eu adquiri muito a cultura alemã, embora sendo pernambucano, mas quando muita gente pergunta como é que você se alinha muito com a cultura alemã, eu digo, olha, Pernambuco fica mais perto da Alemanha do que São Paulo. Tá certo, é verdade, verdade. Linha reta dá isso mesmo. O Jair, inclusive, viu, Jair, você falou aí em falar alemão, inclusive no circuito do ano passado, a gente fez o circuito iniciando pelo Jorge Gerdau, circuito com grandes executivos. Foi você que fez a abertura do circuito, inclusive. Deu uma canja para a gente aí falando um pouco com ele em alemão. A gente tem isso aí gravado no nosso canal YouTube, você falando Jorge Gerdau em alemão. E já que você falou também a participação dele na parte da qualidade, nós temos 3 brasileiros, casualmente esses 3 pertencem à nossa Academia Brasileira de Qualidade, que pertencem à Academia Internacional da Qualidade. São 3 brasileiros, o Jorge Gerdau, o Sérgio Fogel e o Evandro Lorentz, que todos os 3 participam da nossa academia. Então, além do Gerdau ter essa participação, tanto dentro da própria empresa, como fora da empresa, como o movimento Todos pela Educação, Movimento Brasil Competitivo e outras participações dele em outras instituições, ele tem também essa participação voluntária na nossa Academia Brasileira de Qualidade e também na Academia Internacional da Qualidade. E aproveitando, Haroldo, então, para fazer uma homenagem ao Dr. Jorge Gerdau pelo seu aniversário, eu me despeço falando Alles gut zum Geburtstag, bleib gesund und munter. Quer dizer, feliz aniversário, esteja saudável e sempre com muita coragem. Para mim é uma grande satisfação eu gravar uma mensagem de parabéns ao meu amigo Jorge Gerdau, meu colega da ABQ também, e de tantas outras ações e programas da qualidade da gestão por esse Brasil. Bem, eu conheço o Dr. Jorge, e aqui vale um esclarecimento. Quando se fala em Dr. Jorge, significa dizer uma aproximação. Às vezes a pessoa escuta doutor, parece uma distância, um distanciamento. Mas, na verdade, quando se diz Dr. Jorge, é porque as pessoas lhes são habituais a falar de qualidade e gestão, e isso é uma proximidade. Eu aprendi isso ao longo do relacionamento desses mais de 30 anos que eu conheço o Dr. Jorge, desde o início do PGQP, início da década de 90. Depois nós atuamos também juntos no IBQP, que deu origem ao MBC, e posteriormente agora na ABQ, onde eu tenho a satisfação de ser o padrinho do Dr. Jorge na Academia Brasileira da Qualidade. Um ponto importante também para mencionar, e que pouca gente talvez se dê conta, é que o Dr. Jorge é o único brasileiro que tem a medalha Jurando a Qualidade, concedida pela ASQ, American Society for Quality. Então é uma galhardia consentida para quem é líder da qualidade. E é muito difícil tu ver uma pessoa no nível empresarial como ele ter tanto conhecimento das práticas de qualidade e aplicação. Então ele, em função disso, ele ganhou essa medalha em 2012, esse reconhecimento. Isso é importante porque as pessoas muitas das vezes desconhecem essas características de liderança. Bem, eu não vou falar do currículo do Dr. Jorge, porque com certeza isso daria várias lives, daria vários livros. Mas eu vou falar das características que eu mais vivenciei durante todos esses 30 anos,
de convivência, às vezes à distância, às vezes participando no mesmo seminário, no mesmo workshop, construindo também projetos, enfim. O que eu gostaria de dizer é que o Dr. Jorge é uma pessoa singular. Ele é uma pessoa que tem uma característica de liderança inclusiva, permite que as pessoas se manifestem, ele incentiva, inclusive, o ponto de vista divergente, ideias que possam levar a um resultado melhor. Ele muito voltado às pessoas, embora seja uma pessoa pragmática, parece que isso são conflitantes, mas absolutamente não. Ele é uma pessoa de humanidades, se envolve e está preocupado com as pessoas no processo de qualidade, adora a gestão por processos, então isso é um trabalho que está na mente dele, mas o mais de tudo é o reconhecimento e a participação das pessoas na construção das ideias dos projetos, e principalmente uma característica de liderança muito forte é a visão e a realização. Ele adora meter a mão na massa junto com a gente, na execução das suas ideias, ou ideias dos outros, ou ideias que vêm surgindo. E ele tem uma característica que aqui eu quero explorar bem, que é basicamente toda segunda-feira no início do programa de qualidade, na década de 90, nós tínhamos reunião lá na Gerdau, no Grupo Gerdau. Então, tinha um colega nosso que já faleceu, o Paulo Cirne Lima, que dizia sempre assim, ao sairmos da reunião com o Dr. Jorge: Aranha, tivemos mais uma aula de gestão com o Jorge, ele chamava de Jorge. E realmente era gestão na veia, como se diz, um MBA presencial. Mas tem uma característica fruto da liderança que ele manifestou desde pequeno. E aqui eu vou contar um caso que possivelmente poucas pessoas conheçam. Nós tivemos um conhecido comum na Copesul, o Luiz Fernando Koch. É um ex-desembargador que, na época, ele era assessor jurídico da Copesul. E então, numa dessas reuniões de planejamento, no intervalo, ele falou do Dr. Jorge dizendo o seguinte: eu nunca vi uma pessoa tão corajosa como ele. E contou que, num determinado momento, ele e mais o Dr. Jorge, um conjunto de outras crianças jovens, estavam fazendo um acampamento fruto do colégio, e um deles se jogou num açude para nadar, para mergulhar, e começou a afundar, a gritar por socorro. E aí ele disse que o Dr. Jorge, absolutamente sem temor algum, se jogou na água tal como estava, foi lá, nadou e salvou vivamente essa pessoa, esse jovem que estava lá. E ele diz assim, é uma coisa que ele até não comenta, mas eu, diz o próprio Luiz Fernando, eu estava lá e eu vi, e eu realmente me impressionei com a coragem. E a coragem é o atributo número 1 dos líderes. Então eu vou encerrando por aqui, porque tem outras pessoas que desejam dar um parabéns ao grande amigo, e desejando-lhe saúde, muitas felicidades, e que ele continue sendo a referência número 1 no Brasil. Se nós tivéssemos uma mão cheia de Dr. Jorge, o Brasil seria melhor e com certeza o mundo também. Muito obrigado, meu amigo, por existir, pela convivência durante todos esses mais de 30 anos. Saúde e paz e grandes realizações ainda.
Parabéns, caro Jorge, caro amigo, caro colega. É uma alegria saudá-lo, lembrando o expressivo elenco de suas realizações, o legado de suas realizações. Eu vou, pela nossa convivência, ao longo de décadas, em causas sociais voltadas para a qualidade, o bem-estar, vou me concentrar em um aspecto desse legado, que são suas qualidades na maneira de ser e agir. Um aspecto extremamente relevante e impactante. Vou usar um exemplo no qual tivemos uma longa e profícua convivência. Aproximadamente 25 anos atrás, eu presidia o Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade e, juntamente com os demais colegas do Conselho e da diretoria, diagnosticamos a necessidade de empreender uma transformação do Instituto para melhor servir ao país no cenário da época e ao futuro. Nesse processo, me ocorreu convidá-lo para contribuir. Bastou um telefonema e a sua percepção imediata da relevância da causa e do potencial de impacto para o país foi decisivo. Ato seguinte, você estava engajado e já convidando também novas pessoas e contribuindo e revelando sempre sua incansável capacidade, usina de ideias e soluções, como eu costumo dizer, ao mesmo tempo receptivo ao diálogo, a contra-argumentações e praticando uma arte que eu resumo com 3 ingredientes notáveis: o fervor do entusiasmo, o compromisso com soluções e a primazia da cordialidade. Esse empreendimento foi um período de criação de soluções, de ideias, que resultou na transformação efetiva do Instituto em um movimento e de colocar a qualidade e produtividade a serviço de um propósito, que é a competitividade do país. Assim nasceu o Movimento Brasil Competitivo e, na minha sucessão, você passou a presidir a sucessão do IBQP, que foi o Movimento Brasil Competitivo, com muito sucesso. Isso também me levou a convidá-lo para ser meu colega na International Academy for Quality, o que logo após se efetivou e você passou a integrar a academia. Hoje tenho a satisfação de ser seu colega também na Associação Brasileira da Qualidade. Um grande abraço.